A aula anterior a gente falou dos tetracordes. E os tetracordes são importantes para a gente entender os modos. O tetracorde, como a gente falou lá na aula anterior, são conjuntos de 4 notas. Tetra, quatro notas. E quando a gente junta dois conjuntos de 4 notas, a gente forma 8 notas, ou seja, a nossa escala de 7 sons e mais a oitava, né? A oitava que fecha a nossa escala de 7 sons. Então, por exemplo, quando a gente vai de dó a dó, a gente tem dó, ré, mi, fá, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente tem dois tetracordes iguais. Pá, 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 né? E esses dois tetracordes formam dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Então, os vários modos que a gente viu lá na aula passada, eles são formados sempre pela junção de tetracordes. E a gente viu lá que tinha 4 tipos de tetracordes, né? O principal tipo de tetracorde é o tetracorde maior, que com o tetracorde maior a gente monta o modo maior, que é dó maior, ré maior, sol maior, mi maior, né? Então, por isso que o tetracorde é importante, porque a gente junta dois tetracordes e forma a nossa escala. Aí, o que eu escrevi aqui? Algumas definições que são importantes para a gente entender melhor isso da tonalidade. A gente fala muito de tonalidade, fala muito que a gente está numa tonalidade Ré maior, que a gente está na tonalidade Mi menor, que essa música está na tonalidade Sol maior, né? Mas então nós vamos tentar entender o que é tonalidade, tá? Então, o que eu escrevi? Vou ler aqui. Apesar de utilizarmos indistintamente termos como escala e tonalidade, esses termos são tecnicamente diferentes. Então, primeiro, escala, ela tem relação com quantidade de sons que escolhemos dentro do contínuo sonoro entre o som e seu dobro. O som e o seu dobro é o que a gente chama de oitava. É essa região entre dó, dó. E aí, nesse desenho aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um glissando. Então, eu leria esse desenho aqui assim, ó. Dó, tá, tá, né? Um contínuo entre essa nota e essa nota. Só que a gente não faz música com esse contínuo, né? A música ia ser só isso, pá, só um subir e descer, sem fim. Não, o que a gente faz? Desse contínuo sonoro, desse universo de som, porque aí tem infinitos sons, né? Desse universo de sons, a gente retira alguns. E a gente pode retirar 5, 6, 7, 12, 24, 30 sons dentro desse registro aqui, entre uma nota e o seu dobro. Tá claro isso? Então, essa quantidade que a gente retira de sons que são as escalas. Então, a gente tem escalas de 5 sons, que é a escala pentatônica, penta 5. Então, a gente tem a escala de 5 sons, que é essa. Essa nota é a repetição da primeira, né? Né? Isso aqui é uma escala de 5 sons, ou seja, entre esse dó mais grave e esse dó mais agudo,
eu escolhi 5 sons, o dó e mais outros 4, até chegar na repetição dele. Então, eu retirei desse contínuo sonoro 5 sons. Eu fiz uma escala de 5 sons. Isso aqui é escala. A gente tem escala hexatônica de tons inteiros, que é essa aqui, ó. Ou outro tipo de escala de 6 tons. Essa é uma escala, um tipo de escala de 6 tons. Um modo da gente organizar 6 tons. A gente tem a nossa escala heptatônica. Tem a escala cromática, a escala de 12 sons, que é as notinhas brancas e pretas. E fora do piano, num outro instrumento, você pode ter mais do que 12 sons, né? Dentro desse registro entre um dó e outro dó. Ficou claro isso? O que é escala? Então, escala é você retirar um determinado número de sons dentro desse contínuo. Pode retirar 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, né? E aí você monta a sua escala, que é uma sucessão de sons progressivamente mais agudos ou mais graves, dentro desse âmbito que a gente chama, que nós, na música ocidental, chamamos de oitava. Qual foi a primeira definição que você deu do que é escala? Você falou que a escala é uma quantidade de som, foi isso? A escala ela está relacionada à quantidade. É a quantidade. A escala é quantidade. Quantidade de sons que a gente retira desse contínuo sonoro. Então, escala, pode ter uma escala de 5, de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sons, né? O que quer dizer, dentro desse contínuo, né, desse contínuo, o que eu vou retirar para fazer minha música? Eu vou retirar só 5 sons. Pronto, vou fazer uma música com esses 5 sons. Não, vou retirar 6 sons. Vou fazer minha música com esses 6 sons. Não, vou retirar 7 sons, que é a escala heptatônica que a gente conhece. Né? Vou retirar 12 sons, vou tirar mais de 12 sons. Então, escala é isso. Escala tem a ver com quantidade de sons que eu retiro de um contínuo sonoro. O padrão para a música ocidental é a escala heptatônica. E por isso que a gente chama o dobro da frequência de oitava, porque a oitava, depois das 7 notas, a oitava é aquele dobro da frequência. Então, isso é escala. Modo. Agora, mesmo os livros de teoria vão tratar de forma indistinta tonalidade e escala. Vai falar assim, a escala de Ré maior, a escala de Lá maior. Não está errado. Isso no uso contínuo, no uso cotidiano, que eu quero dizer, isso é perfeitamente aceitável e até em livros a gente vê a escala de Ré maior, por exemplo. Mas, tecnicamente, a escala seria isso, essa quantidade de sons que você retira do contínuo. Por isso que a gente tem escalas heptatônicas, escalas de 12 sons, escalas de 20 sons, escalas de 6 sons, né? Então, isso é escala. Além de escala, a gente tem a definição de modo. Modo é a forma como organizamos os sons da escala. Então, se eu escolho 7 sons desse contínuo, tá, escolhi 7, mas quais 7? Eu posso escolher 7 assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Posso escolher dessa forma. Posso escolher, tá?
Tar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 
sete sons ou oito sons, qualquer escala que eu for construir, eu posso escolher uma quantidade de sons e de forma diferente. Essa forma como a gente organiza é o modo. Então, vamos partir do nosso padrão heptatônico. 7, né? 7. Dentro desse... Só um pouquinho de você aí para frente. Então, o modo é a forma como eu organizo os sons dentro da escala, não é isso que eu escolhi? Então você escolheu... escolho uma escala de 7, e aí como eu vou organizar os sons aí dentro é o modo. É o modo. Então, ó, olha, repara aqui no meu dedo. Eu tenho 7. Tá. O 7 pode estar assim, mais perto, pode estar assim, mas esse está mais afastado, esse está mais perto, esse está mais perto, esse está mais afastado. Então, isso é que faz o modo. Como eu mexo mais para cá ou mais para lá, cada som dessa escala. É isso. Tá. Agora, essa organização ela não é aleatória, né? Não é aleatória. É aí que eu quero chegar. Tá. É por isso que a gente estudou os tetracordes. Ô, Guilherme, eu estou querendo perguntar um negócio para você. É o seguinte, a gente tem que decorar os intervalos? O que é quarta maior? Quantos semitons tem entre elas? Terça menor? A gente tem que saber isso de cor? Tem que saber isso automático. De cor não é bem a palavra para a música, porque a música, por ser uma habilidade, ela necessita de automatismo. A gente não fala que a gente tem que saber passar uma marcha de cor num carro, que a gente tem que pisar na embreagem de cor. A gente fala que a gente tem que saber de forma automática, né? A música é a mesma coisa. A gente tem que saber de forma automática. Não só o que é uma quarta justa, mas principalmente cantar uma quarta justa. Se eu tenho um som aqui, tá, 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 eu sei que a quarta justa, se eu for para cima, pá, pá, se eu for para baixo, tá, tá, é isso. Né? Em qualquer lugar que eu tiver, lá, 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 isso é uma quarta justa. Lá, lá, isso é uma quarta justa, né? Se eu quero uma terça maior, ré, lá, tá, tá, lá, 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 isso é uma terça maior, para cima e para baixo, né? Então, o que a gente precisa, principalmente, é ter esse automatismo. Isso não é fácil, isso depende de muito estudo e depende de tempo até, né? Depende de tempo. Então, o que acontece? A gente agora, a gente entende um pouco racionalmente, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo racionalmente e estamos fazendo exercícios, né? Por isso que aquela coisa de fazer os exercícios diariamente, ou pelo menos 3 vezes na semana, é fundamental, porque isso que vai te dar automatismo, né? A mesma coisa, eu vou fazendo analogia com aprender a dirigir, né? Se você fosse numa aula de autoescola, visse toda a teoria, mas pegasse o carro uma vez por ano, você não ia aprender a dirigir, né? A música é exatamente a mesma coisa. Você tem que pegar todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, pegar, estudar para poder assimilar isso como uma habilidade. Mas voltando lá. Eu estava abrindo aqui, é porque eu vou abrir a aula anterior. Se puder, envia ela para a gente. Tá, o vídeo, né? A gravação da aula anterior. Tá, eu vou enviar. Acho que eu vou ver. Eu acho que eu gravei. Eu tenho certeza que eu gravei.
Eu vou enviar sim. Tá. Então, na 16ª aula, eu apresentei 4 tetracordes. O tetracorde maior, que é esse aqui, tá, 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 que a gente faz o modo maior, tá, 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 lá, 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 tá, tá, lá, 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 lá. As notinhas brancas do teclado são feitas assim, de dó a dó. Dó, ré, mi, fá, um tom, um semitom, depois um tom, semitom, tá? A gente tem esse tetracorde, que é o tetracorde menor, que é esse aqui. Tararara, pá, 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 pararara, né? Esse tetracorde vai ser importante também. Tem o tetracorde harmônico. Pá, tararara, tararara, pararara, tá, 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 que tem esse 3 aqui, que é uma segunda aumentada. Então, uma segunda menor, segunda aumentada, segunda menor. E tem o tetracorde menor superior, que é esse aqui. Tarararam. Com esses 4 tetracordes, que a gente vai montar os nossos modos maiores e menores. Por isso que eles são importantes. Mas então voltei aqui para a nossa aula de hoje. Vocês estão vendo, né? Vou parar de partilhar e partilhar de novo. Porque de vez em quando eu pulo de uma tela para outra, às vezes não dá certo. Aqui. Então, modo é a forma como a gente organiza os sons da escala. Como a Carmen falou, esse modo como a gente organiza não é aleatório, é dentro dos tetracordes. O que a gente faz? A gente junta tetracordes, junta 2 tetracordes, tá? Na aula anterior, vimos várias escalas construídas pela combinação de 2 tetracordes. Estritamente, estavam nos referindo a modos, diferentes formas como organizamos a escala heptatônica. Então, a escala heptatônica, no nosso mundo ocidental, na nossa música ocidental, ela é organizada através dos tetracordes. Um dos modos que vimos é o modo maior, que é construído pela sucessão de 2 tetracordes maiores separados por um tom. Que é isso aqui. Tararara, dó, ré, mi, fá. Aí de fá para sol tem um tom e sol, lá, si, dó. Sol, lá, si, dó. Tá? É o tetracorde maior, tom, semitom. Aí separa com tom e tom, semitom. Muita gente decora o modo maior assim, tom, semitom, tom, semitom. E é isso, tom, semitom, tom, semitom. É outro jeito de decorar o modo maior. Tom, semitom, separou por um tom, semitom. Tá? Então, o modo maior é feito dessa forma. O modo é construído desse modo, né? Dessa forma. 2 tetracordes maiores. E aí vamos investigar como que é esse modo maior. O modo maior é formado por intervalos ascendentes maiores e justos, considerando a sua primeira nota. Então, a partir da primeira nota, no caso aqui o dó, né? Do dó para o ré é uma segunda maior. Tem 2 tons, tá? Tem 2 semitons, desculpa. Tem 2 semitons, dá uma segunda maior. Do dó para o mi é uma terça maior, tem 2 tons. Um tom e mais um tom. Então, uma terça maior. Tá? Do dó para o fá é uma quarta. Lembram que eu falei que a quarta, quinta e oitava, elas nunca são maiores ou menores. Elas são justas. Elas são justas. Ou podem ser aumentadas ou diminutas. Mas elas não são maiores ou menores. Já as segundas, terças e sextas e sétimas,
elas nunca são justas, são sempre injustas. Tá? São sempre maiores ou menores, podem ser aumentadas ou diminutas também, mas nunca são justas. E as quartas nunca são maiores ou menores, só são justas, ou aumentadas ou diminutas. Então, a quarta é justa, a quinta é justa, a sexta é maior. Ela tem um tom, mais um tom, um semitom, um tom, um tom. Então, tem 4 tons e um semitom. Né? Uma sexta tem 5 intervalos. Quais são esses 5 intervalos? 4 são tons e um é um semitom. Tá? Uma sétima tem 6 intervalos. A sétima maior tem 6 intervalos. 7 tem 6. 5 tem 4. 6 tem 5. Né? Então, a sétima tem 6 intervalos. Quais são? São 5 tons e um semitom, que está aqui só do Mi para o Fá. Os outros são tons. Então, são 5 tons e um semitom. E a oitava justa, que eu não coloquei aqui, né? A oitava justa. Então, assim é o nosso modo maior. Se a gente tivesse aqui terça menor em vez de terça maior, sexta menor em vez de sexta maior, seria outro modo, né? Então, eu estou mostrando qual o modo, qual a forma como a gente organiza o modo maior, a nossa escalinha de dó. Compreenderam bem isso? Então, a diferença, escala e modo. Escala, quantidade, é de 8, é de 7, é de 6, é de 5. Então, nosso padrão na música ocidental, 7. Escala heptatônica. Modo, como eu organizo essa escala heptatônica? Como base, como a Carmen falou, não é aleatório. Como base para organização, eu uso os tetracordes, conjuntos de 4 sons. E aí eu tenho alguns tetracordes padrões, que já são padrões. O maior, o menor, o harmônico, o menor superior. Tá? E como que eu organizo? A nossa escalinha de dó. O dó maior. 2 tetracordes maiores. Tom, tom, semitom. Aí separa com tom, 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 semitom. Então, ficou claro escala e modo? Tá sem... pronto. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Escala e modo. E o nosso modo maior. Nossa escalinha de dó, modo maior, 2 tetracordes maiores. Tom, tom, semitom. Separa com tom, 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 semitom. Tá? E aqui... Ô, Guilherme. Tá, eu não tenho estudado muito. Esse justa, eu ainda não entendi muito bem como que é. Tá, isso é o termo justo é um nome. Ele tem uma razão histórica, mas ele é um nome. Uma convenção. Uma convenção. É uma convenção. A gente chama as quartas, quintas e oitavas de justas. Ou quando a gente altera elas podem ser aumentadas ou diminutas. Mas elas nunca vão ser maiores ou menores. A gente não chama as quintas, quartas e oitavas de maiores ou menores. Isso é uma convenção que vem de uma razão histórica, porque o que era considerado consonância lá na Idade Média eram as quartas, quintas e oitavas. Então, elas eram as justas. Tá? Não, tá bom, então. Então, é uma convenção. Quarta, quinta e oitava é justa. E se for alterar, ela vai ficar ou diminuta ou aumentada. Mas nunca vai ficar... a quarta é justa, ou a quinta é justa. Se a gente alterar, ou ela vai ficar aumentada, ou ela vai ficar diminuta. Mas ela nunca vai ser maior ou menor. Já as terças, as segundas, terças, sextas e sétimas, nunca vão ser justas.
elas vão ser maiores, menores, podem ser também aumentadas ou diminutas. Mas justas, elas não serão. Tá? Ah, tá. Guilherme. Oi, Valéria. A quarta e a quinta é justa porque tem um semitom, né? A quarta, quinta justa tem um semitom. Se a quarta e quinta justa tem um semitom. Exato. Isso mesmo. Quando a quarta só tem tons e não tem semitons, ela fica aumentada. Quando a quinta tem 2 semitons e 2 tons, ela fica diminuta. Tá? Mas não preocupa com isso agora, não. Não preocupa com isso agora, não. Agora nós estamos vendo o modo maior, que é formado por 2 tetracortes, com tom, tom, semitom. Aí separa com tom, 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 semitom. Tá? Então, isso é modo. A denominação da escala é dada pela sua primeira nota. Assim, a escala acima é de dó maior, por ser o modo maior e começar em dó. Tá? Entenderam? Essa escala aqui é uma escala de dó maior, porque começa em dó e está no modo maior. O modo maior que é formado pelos 2 tetracordes maiores. Ok? Aí agora, tonalidade. Então, são 3 conceitos. Escala, modo e tonalidade. Tá? Esses 3 conceitos que são interrelacionados. Às vezes a gente até mistura um por outro, mas é interessante a gente entender o conceito de cada um desses 3 termos. Escala, modo e tonalidade. A tonalidade é um sistema. Então, a tonalidade não é só um conjunto de notas, é um sistema pensado a partir da escala heptatônica do modo maior. Então, o que é a base da tonalidade? A escala heptatônica no modo maior, adaptando-se também aos modos menores. Isso a gente vai ver como que se dá essa adaptação, como veremos nas próximas aulas. O que faz da tonalidade um sistema? O que faz da tonalidade um sistema é a hierarquização das notas da escala. Quer dizer, a tonalidade, ela fala assim, uma nota é mais importante que as outras, tá? Uma nota tem prioridade sobre as outras. Uma nota vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, ela hierarquiza as notas da escala, considerando a primeira nota como a principal, o ponto de partida e chegada para a música. Então, se uma música está em dó, supõe-se que ela ou comece em dó, ou ela pode começar numa outra nota, mas ela vai dar a impressão de começar e ela vai terminar numa finalização de dó. Por que eu não estou falando só da nota? Estou falando de uma finalização de dó. Por quê? Na tonalidade, cada nota recebe uma numeração em algarismos romanos, chamadas de graus. Recebe também um nome, conforme a função que exerce no sistema tonal. Então, o primeiro grau é a tônica. O segundo, a supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante. A sétima é a sensível. E aí volta a tônica, volta ao primeiro. Então, vamos entender cada um desses nomes. Tônica é a principal nota da tonalidade. É a tônica da tonalidade, é a tônica, né? A supertônica recebe esse nome por estar acima da tônica. Então, acima da tônica, a primeira acima da tônica é a supertônica. A mediante é uma nota a meio caminho entre a tônica e a dominante. A dominante é aquela quinta nota onde começa o segundo tetracorde.
e ela tem uma importância muito grande na música, desde a Idade Média. Lá no canto gregoriano, quando ainda não tinha tonalidade, mas tinha a nota primeira e a nota que era chamada nota tenor, era a nota onde ia tener, ia sustentar um canto, um recitativo, né? Era geralmente feito na dominante. Então, a dominante, e na tonalidade, a dominante tem um papel fundamental. Então, a mediante é a nota a meio de caminho entre a tônica e a dominante. A subdominante é aquela que está abaixo da dominante. E a superdominante acima da dominante. A dominante é a segunda nota mais importante da tonalidade, a primeira nota do tetracorde superior. A sensível é uma nota que provoca atração para retorno à tônica, por estar a meio tom dessa. Isso é o seguinte, quando a gente toca a escalinha de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ela quase que pede, ela puxa, dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela puxa o dó, ela puxa a tônica. Por isso ela é chamada de sensível. Ela está a meio tom da tônica e ela dá essa sensação de quase que urgência de voltar para a tônica. Então, a tonalidade é um sistema que usa a escala heptatônica e principalmente o modo maior, mas não só, e aí a gente vai ver depois. Esse sistema dá nome às notas, dá graus às notas, hierarquiza as notas e também, principalmente, o sistema tonal pressupõe a condução harmônica em acordes. E aí que cria uma grande confusão, porque quando a gente mexe com cifra, com violão e com cifra, a gente vê as cifras Dó, C, G, F, né? Guilherme, sumiu. Você tirou a tela? Tirei a tela. Estou falando aqui, estou falando sem a tela. É porque não estava te vendo, tá? Ok. Agora você volta. O que eu estou falando, assim, uma certa confusão que se faz no popular, no clássico, na teoria e na cifra, é isso. A gente vê a cifra C, F, G, aí a gente fala, é dó, é sol, como se fosse tonalidade, mas não é, ali é o acorde. Quando a gente coloca a cifra, é o acorde, né? Quando a gente está numa tonalidade, por exemplo, em dó, a gente vai ter vários acordes. A gente vai ter um acorde dó, ré, mi. Tá? Um acorde no sistema tonal, ele é formado por sobreposição de terças, que dá uma terça e uma quinta. Aqui, ó, do dó para o mi é uma terça, do dó para o sol é uma quinta. E essa quinta é formada por uma sobreposição de terças. Uma terça até o mi, mais uma terça até o sol. Entenderam? Sobreposições de terças. Assim que a gente forma os acordes tonais. Esses são acordes tonais. Tá? E assim como as notas têm uma hierarquia, os acordes têm uma hierarquia. No sistema tonal, o modo maior é caracterizado por 3 acordes principais: de tônica, dominante, subdominante e dominante. Todos os 3 acordes
tem terça maior e quinta justa. Então, quando a gente vai tocar violão, está iniciando o violão, o que tem de mais simples para fazer uma música que está no modo maior, está lá em dó maior, o que tem de mais simples para fazer uma música em dó maior é usar os acordes. Estão me vendo, né? É usar os acordes C, F, G. Por que C, F, G? Porque C é o acorde de dó, tônica, F é o acorde de fá subdominante e G é o acorde de sol dominante. Então, se a gente quer fazer uma harmonia super simples numa música de dó maior, a gente usa esses 3 acordes. Tô te vendo, F, G. Oi, Valéria. Não tô te vendo, não. Eu tô aqui. Agora você abriu sua tela. Agora repartiu. Agora apareceu. Conduz. E vocês estão me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo melhor. Agora eu estou do lado de você. Então é isso. Então entenderam, né? Então, tonalidade é um sistema que utiliza a escala heptatônica e principalmente, mas não só, o modo maior. A gente vai ver que vai utilizar os modos menores, são mais de um modo menor. Os modos menores também, tá? E usa esses a escala e o modo de uma forma determinada, como hierarquizando as notas, colocando a primeira nota como a nota principal, tá? Hierarquizando as notas e montando, a partir das notas, acordes com terças, sobreposição de terças, terça e quinta. Peraí. Sobreposição de terças e quintas, explica isso aí. Uma sobreposição de terça, aqui, ó, voltei aqui pro texto. Vamos analisar esse acorde aqui que é de dó. É o acorde de dó. Ele tem o dó, o mi e o sol. Ou seja, ele tem o dó para mi, é uma terça, dó, ré, mi, não é? E tem mais uma terça, mi, fá, sol, mi, sol, também é uma terça. Então, uma sobreposição de terça. Tá? Na bossa nova, ele sobrepõe mais uma e tudo tem sétima. Por exemplo, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Né? Ele coloca uma terça aqui em cima e vira uma sétima. Então, aqui, ó, a gente tem uma terça mais uma terça. Uma terça mais uma terça, o que compõe? Compõe uma quinta. Uma terça mais uma terça dá dó, ré, mi, 3, 4, 5. Quinta. Então, por isso que eu falei, é uma sobreposição de terça ou uma terça maior e uma quinta justa, a gente considerando a partir da nota fundamental, da nota de base. Então, aqui em dó, mi, sol, terça, quinta. Fá, lá, dó também. Dó, lá, uma terça, dó... desculpa. Fá, lá é uma terça, fá, dó é uma quinta, né? Então, todos esses acordes, eles têm terça maior e quinta justa. Fá, lá, fá, dó, terça maior e quinta justa. Sol, sol, ré, dó, mi, sol. E aqui eu só dobrei a tônica, né? Eu dobrei a tônica aqui só para fechar o acorde. Então, entenderam? Aqui esse é o terceiro conceito.
tonalidade. Então, os 3 conceitos. Escala, quantidade de sons que eu escolho dentro da oitava, 6, 7 e tal. Modo, como eu arrumo esses, no caso, nosso padrão que é de 7, como eu arrumo essa 7, e como que eu arrumo essa 7? Através da escolha dos tetracordes, tá? De 2 tetracordes. Podem ser 2 tetracordes iguais ou 2 tetracordes diferentes, tá? 2 tetracordes maiores formam o modo maior, tá? Então, escala e modo. E tonalidade? Tonalidade é um sistema, é um conjunto numa organização, por isso um sistema. É um conjunto de quê? De uma escala heptatônica, no modo maior, mas também nos modos menores, que a gente vai ver. E é um sistema que organiza essa escala nesse modo, de tal forma que hierarquiza as notas. Então, a primeira nota é a principal, a quinta nota é a dominante, para onde a música vai, vamos supor assim. Se eu faço assim, lá, 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 o que eu fiz? Né? Eu saí da tônica, passei pela subdominante, cheguei no dominante, passei por ela, cheguei na sensível e cheguei na tônica de novo. Toda a organização musical ocidental, tonal, é feita dessa forma. Sai de um ponto de partida, que não precisa ser a nota tônica, mas a região harmônica da tônica, sai dela, vai para um outro lugar, chega numa região que pede a volta, e essa volta é mais ou menos adiada, mais ou menos evitada, conforme você quer até fazer durar a música, fazer a música ganhar atenção, pequenas resoluções ou não, mas no final você volta, chega de novo na tônica, chega de novo na sua casa. Esse é o sistema tonal. E ele parte não só das notas em si, mas principalmente dos acordes que são montados por terças, sobreposições de terças, em cima das notas. Então, isso é o sistema tonal. Tá, então, para eu manter esse sistema de tônica, dominante, etc., eu parto a partir da primeira nota do acorde? Não, eu parto toda música, quer dizer, toda música não, mas assim, como padrão, né? A música, ela parte da região tonal da tônica. O que é a região tonal da tônica? Pode ser a tônica mesmo, a nota, no caso de Dó maior. Pode ser o Dó mesmo, pode ser o Mi, que está na região da tônica. Pode ser até o Sol, mas com uma base harmônica da tônica. Tá? A não ser que numa música eu quero começar... Não tá não. Não tá não. Tá difícil. Não entendi, não. Ó, o que eu falei, que o sistema tonal, ele é baseado não só na nota, mas nos acordes. Isso, tudo bem. Mas aí você falou que as notas são organizadas hierarquicamente. Né? Que a mais importante é a tônica e depois vem a dominante, porque ela é a próxima do tetracorde, né? É a primeira do segundo tetracorde. Até aí tudo bem. Agora, se eu construo a música, não é pela nota, é pelo acorde, então como é que eu mantenho essa hierarquia nos acordes? Pois então, quando você passa essa hierarquia, não da nota, mas você passa essa hierarquia para o acorde, você amplia onde você vai poder começar a música.
Então, eu não preciso começar a música exatamente em dó. Eu posso começar a música em mi ou em sol, mas na região tonal de dó. O que é a região tonal de dó? É como se eu estivesse harmonizando uma melodia. Então, eu tenho... Deixa eu tentar virar aqui para o teclado para mostrar. Tá, porque a gente está vendo a tela, tá? A gente não está te vendo, não. Nós estamos vendo a tela. Tá. Eu vou parar de partilhar. Tá. Agora vocês estão vendo aqui o meu teclado, meu piano aqui, não é? Sim, estamos. Ô, Guilherme, esse sistema tonal é o que faz a música ser Fá maior, Ré maior, é isso? É isso. É lá que nós vamos querer chegar. Nós vamos chegar nisso. Isso que acontece quando a música é Fá maior, Sol maior? A música em Fá maior, em Sol maior, em Ré maior, mesmo em Mi menor, em Sol menor, ela está dentro do sistema tonal. Ela está dentro do sistema tonal. E o sistema tonal é isso. É sempre na escala heptatônica, né? É sempre na escala heptatônica, no modo maior ou modo menor. E dentro dessa escala, com a hierarquia, sabendo que a região da tônica é o ponto de partida, de chegada, e você vai construir um caminho que sai dessa partida, faz todo um caminho até voltar a ela. Então, quando eu tenho uma música, eu posso ter aqui uma música. Aqui, ó, é Dó, Mi, Sol, Dó. Aqui eu estou fazendo um acorde, tá? Dó, Mi, Sol, Dó. E vou fazer aqui um pouquinho para cima. Dó, Mi, Sol, Dó. Aí a minha música vai começar aqui no Sol. Mas... Larará, 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 larará. Por exemplo, a minha música começou assim. Então, o que eu vou fazer? Larará. Eu comecei lá no Sol, não comecei no Dó. Mas o que eu fiz? Eu botei um acorde de tônica. Coloquei o acorde de Dó aqui. Larará, larará. Aí eu fui para o acorde subdominante, ou seja, eu saí da tônica. Larará, larará. Aí eu fui para a dominante. Larará. Aí eu posso evitar voltar para a tônica, aí eu vou fazer todo o trajeto até eu chegar. Lá, lá, lá. Né? E terminar a música. Então, sistema tonal é um sistema que constrói um trajeto musical que parte de um repouso ou de uma região de repouso, que é a região da tônica, a região tonal da tônica, a região do acorde de tônica. Sai dela, passeia e volta na região tonal da tônica. Então, passeio, quer dizer que eu estou usando diversos acordes, não é isso? Diversos acordes, exatamente. Tá. Diversos acordes. Um passeio maior inclui, inclusive, modulação, ou seja, você passa, você transfere para outra tonalidade, né? Momentaneamente. Mas é momentaneamente. Uma hora você vai voltar na sua tonalidade principal e vai voltar na sua tônica da sua tonalidade principal, né? É esse que é o trajeto de toda a música tonal, desde o barroco, o classicismo, até o final do romantismo. E da música popular, 99% da música popular. Tá? Então, vimos que ao sobrepormos tetracordes maiores, construímos outras escalas maiores. E elas se sucedem em intervalos de quinta. Por que intervalos de quinta? Porque você tem o tetra 4, né? Tetracorde,
Quando você coloca o segundo tetracorde, eu fico fazendo assim com a mão, não sei se vocês estão vendo. Então, ó, tetracorde 4. Quando eu coloco o segundo tetracorde, a primeira nota do segundo tetracorde está uma quinta. A primeira nota do segundo tetracorde está uma quinta. Por isso que, se eu coloco um tetracorde, coloco um segundo tetracorde, esse segundo vai começar a quinta do primeiro. Se eu for colocar um terceiro tetracorde aqui, ó, esse aqui está uma quinta desse aqui. E assim sucessivamente. Entenderam? Então, tetra, 4. Quando eu coloco mais um, esse está a quinta do primeiro. Aí, se eu considero esse, coloco um aqui, esse aqui está a quinta desse primeiro aqui. E assim, sempre que eu coloco um tetracorde assim, esse tetracorde que eu coloquei, a primeira nota dele está uma quinta do anterior. E ele é a dominante, né? E ele é a dominante. Certo. Uhum. Então, vimos que ao sobrepormos tetracordes maiores, construímos outras escalas maiores, que se sucedem em intervalos de quinta justa, acrescentando um sustenido por vez. Então, o que acontece? Vou parar vou mostrar o meu teclado de novo. Deixa eu tentar aqui até mostrar ele mais de perto. Aqui, ó. Dó, ré, mi, fá. Né? Dó, ré, mi, fá. Sol, lá, si, dó. Tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom. Agora eu vou botar outro tetracorde aqui em cima. Tom, tom. Fá sustenido. Então, quando eu coloco o terceiro tetracorde aqui, o que acontece? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sustenido, sol. Essa notinha, ela sobe para se transformar na sensível da nova tonalidade, da tonalidade do segundo tetracorde. O primeiro tetracorde formou a tonalidade dó maior. O segundo tetracorde, com mais um em cima, formou a tonalidade de sol maior. E como que ele formou a tonalidade de sol maior? Aqui a penúltima nota, a penúltima nota do segundo tetracorde, eu subi ela, eu a elevei, ela transformou na sensível a meio tom do sol, a meio tom da oitava. Então, ó. Então, peraí, só entendi quase tudo. Agora, por que você chamou essa tonalidade de sol? Eu chamei essa tonalidade de sol porque essa nova tonalidade aqui é formada por 2 tetracordes. E mais um. É formado por 2 tetracordes, que é esse segundo tetracorde, que era o segundo do dó, né? Sim. Que era o segundo do dó. Ele começa em sol. Tá. Ele passou a ser o primeiro. Ele começa no sol. E aí eu coloquei outro tetracorde maior em cima. E esse outro tetracorde maior, ele tem o Fá sustenido. Você corrigiu o Fá. Eu corrigi o Fá. Eu corrigi o Fá para ficar tom, tom, semitom. Semitom. Aí, quando você for botar o terceiro tetracorde, ele vai começar em Ré? Aí, quando eu colocar o terceiro o quarto tetracorde, né? Quarto, que é mais outro tetracorde, eu vou partir do terceiro. Qual que é o terceiro tetracorde? É o Ré, Mi, Fá, sustenido, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. O que eu fiz aqui? Eu já tinha esse terceiro tetracorde, que já tinha um Fá sustenido, né? Ré, Mi, Fá, Sol. Agora eu botei o Dó. Lá, Si. Aí eu tenho que corrigir o Dó agora. Dó, sustenido, Ré. Não, finalmente entendi. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu tenho que corrigir. E eu sempre vou corrigir a penúltima nota do segundo tetracorde que eu estou acrescentando.
Sempre a penúltima. Eu sempre vou corrigir essa penúltima nota, que é a penúltima nota do segundo tetracorde, da tetracorde que eu acrescentei. E ao corrigir, eu crio aquela sequência, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, que é a sequência dos sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ré, Lá, Mi, Si. Tá. Lá, Mi, Si. Nós vamos ver isso lá na próxima aula. Eu vou dar uma palhinha aqui, que eu já escrevi a próxima aula, eu vou dar uma palhinha aqui, vou mostrar para você. Então, quando sucedemos tetracordes... Vai. Tá. Então, quando sucedemos tetracordes maiores, eles se sucedem em quinta justa, acrescentando um sustenido por vez. Então, dessa forma, a gente cria a ordem dos sustenidos e cria as tonalidades com sustenidos, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha mesa. Então, eu crio as tonalidades com sustenidos. Essa ordem de aparecimento de sustenido... tá. Agora, quando sucedemos tetracordes menores, superiores, descendentes, o que eu estou falando aqui? Voltei aqui para a 16ª aula. Quando eu penso de cima para baixo, em vez de pensar de baixo para cima, ou seja, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Quando eu penso de cima para baixo, esse primeiro tetracorde, se eu penso ele de cima para baixo, ele é um tetracorde 1, 2, 2, quer dizer, um semitom, um tom e um tom. Tá? Então, se eu penso a tonalidade maior de forma descendente, ele é uma sucessão de 2 tetracordes que a gente chama de tetracorde menor superior. Dentro daqueles 4 tetracordes que eu mostrei aqui. Tá? Esse tetracorde menor superior, ele é o tetracorde maior retrógrado, né? 2, 2, 1, 1, 2, 2. Então, quando a gente faz descendente, a gente está usando, em vez do 2, 2, 1, a gente está usando um 2, 2, por isso. Tá? Então, aqui que eu escrevi. Vocês estão vendo o texto? Quando eu fazendo descendente, está fazendo o quê? 1, 2, 2? Tá, não precisa pensar assim, não. Continua aquele mesmo tetracorde, só que é descendente. Tá? Então, você não tinha Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora você pensa assim, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Um semitom, um tom, aí você para com um tom, um semitom, um tom. É o mesmo tetracorde. Só que eu estou pensando ele para baixo, descendente. Mas é o mesmo tetracorde. Então, quando nós sucedemos esses tetracordes agora para baixo, tá? De forma descendente, nós vamos construir as escalas com bemol. Por quê? Agora eu vou voltar lá para o meu teclado. Por que eu vou construir com os bemóis? Aqui, ó. Eu tô lá. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. São 2 tetracordes. O Dó, Si, Lá, Sol e o Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Agora, esse Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu construí Dó maior, né? Com 2 tetracordes. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu vou colocar agora mais um tetracorde. Os tetracordes, eles são sempre separados por um tom. Então, eu cheguei aqui, Dó, Si, Lá, Sol, primeiro tetracorde,
Fá, Mi, Ré, Dó, segundo tetracorde. E eu quero agora colocar mais um separado por um tom. Se eu vou separar por um tom, eu não posso começar do Si. Eu tenho que começar do Si bemol. Então, quando eu começo o terceiro tetracorde, aqui, ó, primeiro tetracorde, agora eu vou acrescentar mais um, né? O terceiro tetracorde. Quando eu começo o terceiro tetracorde para baixo, eu já começo alterando para baixo essa notinha, o Si, para ele começar um tom de distância. E o que eu vou fazer? Meio tom, um tom, um tom. Então, ó, o segundo e o terceiro tetracorde, o que vão formar? Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Vai formar a escalinha de Fá. Vai formar Fá maior com um bemol. Então, eu coloquei um bemol em Fá maior. Agora eu vou continuar. Onde que eu continuo? Qual que é o meu terceiro? Mas aí você botou um bemol no Si, né? No Si bemol. É isso que eu falei. Para eu começar a construir o segundo tetracorde, eu tenho que começar já baixando a primeira nota aqui do segundo tetracorde. Porque para separar o primeiro do segundo por um tom. Então, não pode ser o Si, tem que ser o Si bemol. O Si bemol... Tá certo. Agora eu chamo isso o quê? De escala de Dó menor? Não, Fá maior. Eu estou construindo Fá maior. Eu estou construindo o Fá maior. Eu estou construindo o Fá maior. Então, com dois tetracordes também. Dois tetracordes iguais. Fá, Mi, Ré, Dó. Si bemol, Lá, Sol, Fá. Tá? E se no caso fosse Fá menor, seria como? Outra coisa, nós vamos ver isso na outra aula. Aí são outros tetracordes. Por enquanto, nós estamos vendo só o modo maior. Como que a gente constrói as várias escalas no modo maior. Sempre com dois tetracordes iguais. Modo maior. Eu só não entendi o seguinte, como é que eu vou distinguir aquela primeira dessa? Aquela era ascendente e essa é descendente? É assim isso que eu vou distinguir? Tá. Você pega Dó maior. Tá. Dó maior, você começa... Pode ser ascendente ou descendente. Você começa ascendente. Aí, ascendente, você vai colocar sempre os tetracordes para cima. Certo. Então, quando você coloca os tetracordes para cima, você vai acrescentando sustenidos e vai criando as tonalidades em sustenidos. Em sustenido. E agora eu estou criando... Agora, você voltou para Dó maior. Só que agora você está pensando no Dó maior de forma descendente. Entendi. Tá? Então, você está pensando Dó maior de forma descendente. Dó maior, dois tetracordes iguais, todas notinhas brancas. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Agora, eu quero colocar mais um tetracorde aqui abaixo. Na hora que eu coloco esse tetracorde, essa primeira notinha aqui, ela já abaixa. Porque ela tem que ficar a um tom de distância dessa. Então, ela já abaixa. Então, ela já forma o Si bemol. Então, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Aí já o Si bemol. Si, Lá, Sol, Fá. Então, fica Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Fá maior. Dois tetracordes iguais. Se a gente pegar esse Fá maior. É o Fá maior. Tá? Agora, então, eu acrescentei esse tetracorde que começou no Si bemol, né? Si bemol, Lá, Sol, Fá. O que eu vou fazer? Vou botar mais um tetracorde aqui abaixo desse que já começa em Si bemol. Então, esse aqui, ele começou em Si bemol. Si bemol. Si bemol, Lá, Sol, Fá. Agora eu tenho que separar por um tom. Mi bemol, Mi bemol, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol. Que o Si, né, já tá bemol. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si. Eu acrescentei o segundo bemol, Mi bemol. Aí, agora... Esse daí é qual tonalidade? Essa é do... De Mi bemol maior.
Mi bemol maior. Mi bemol maior. Não, desculpa. Eu acrescentei. É o si bemol maior. Si bemol maior. É o segundo, né? O segundo. Depois si, do lá, Fá. sol, fá, mi, ré, dó, si. A segunda depois do Fá é a si bemol. Si bemol maior. A terceira, que eu vou começar do mi bemol. Mi, ré, dó, si. Aí agora, mi, ré, dó, si bemol. Aí o lá vai ter que ser bemol também, para separar com o tom. Lá, sol, fá, mi bemol. Mi, ré, dó, mi bemol, ré, dó, si bemol. Lá bemol, fá, sol, fá, mi bemol. Mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi bemol, fá, lá, sol, lá bemol, si bemol, dó, ré, mi. Esse aqui é de a tonalidade de mi bemol maior. Tá? Tonalidade de mi bemol maior. Mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Que tem 3 bemóis. Si, mi e lá. Agora eu vou construir mais uma. Qual? Eu começo do lá bemol. Do lá bemol. E faço lá, sol, fá, mi, que é esse tetracorde que eu já tinha colocado. Lá, sol, fá, mi. Ré bemol, que eu tenho que separar o mi bemol do ré por um tom. Então, ré bemol, dó, si bemol, lá bemol. Então, lá bemol tem 4 bemóis. Tá? Então, dessa forma, eu construo as escalas com bemóis. E construo na ordem si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, que é o inverso do fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Então, aqui, ó, estão vendo aqui o texto, né? Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. São todos os sustenidos. E aqui, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. São todos os bemóis. Então, essa ordem de aparecimento dos sustenidos bemóis é registrada no começo da pauta, constituindo a armadura de clave, que indica a tonalidade da peça. Tá? Eu vou ter que parar, gente, que eu ainda ensaio um coral às 8 horas, e é um pouco longe. Eu vou ter que parar aqui. Mas só para dar... Na próxima aula, a gente podia voltar nesses sustenidos e nesses bemóis na próxima vez. Tá. Pode ser? Porque é difícil de pegar de uma vez só. Tá. Tá. E só que eu quero dar ainda uma palhinha aqui para vocês da outra aula, que é do modo menor, que é dela. Pois é, mas aí o bicho pega. Ela sumiu. Tá aqui, já. Tem uma tela aqui, aparecendo. Mas deixa eu achar. Acho que ela ainda está em Word, eu ainda não passei como PDF. Aqui. No final das contas... Oi, Valéria. O dó maior é tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Agora, na volta, o dó, si, não, tom, dó, semitom. Isso. Se você pensar descendentemente, na verdade fica semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Se você pensar descendentemente, se você pensar de forma descendente, o que fica? Semitom, tom, tom. Aí de sol para fá, também um tom. Aí depois, de fá para mi, semitom, tom, tom. Então é semitom, tom, tom, um tom, semitom, tom, tom. 2 tetracordes iguais separados por um tom. Quais tetracordes? Você pensar de forma descendente. Semitom, tom, tom. Um tom, semitom, tom, tom. Um tom, semitom, tom, tom. Um tom, semitom, tom, tom. É assim que a gente constrói as escalas de bemóis. Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Só dar um spoiler.
povo gosta de falar de spoiler. Isso aqui são todas as tonalidades maiores e menores com as suas armaduras. A gente vai entender esse círculo aqui, que é chamado círculo de quintas, que na verdade é o círculo da sucessão dos tetracordes. Tá? A gente vai entender isso aqui. Como que isso aqui daqui para cá e como que isso aqui daqui para cá. Tá? Nós vamos chegar aqui. E uma coisa que eu quero propor para vocês é o seguinte: a gente vai fazer essas duas aulas. Eu quero completar essas duas aulas, que são as duas aulas de tonalidade. Eu sei que é bastante difícil, é complicado. Como eu falei, eu acho que para Maria Lúcia, a música é uma habilidade, é um conhecimento / habilidade. Ela exige as duas coisas, muito do cognitivo, mas muito da aplicação, né, do treino. E assim, eu, por exemplo, eu fiz 5 anos de teoria básica, né? No meu tempo era de outro jeito e tal, mas eu também estou ensinando um pouco, de forma até mais complexa do que eu aprendi, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi em pelo menos 5 anos, muito mais de 5 anos, porque eu fiz 5 anos de curso básico, depois mais 6 anos de curso de graduação, a gente está tentando aprender em 4 meses, né? Então, eu sei que é praticamente impossível. Então, o que eu quero fazer para tentar aproximar um pouquinho mais esse conhecimento que a gente está vendo de forma muito teórica, dessa habilidade? A gente voltar nos exercícios. E aí, a gente começar a pegar os exercícios que a gente já tem e ir fazendo junto. Durante as próximas 4, 5 aulas, a gente fazer, depois dessas 2 que eu vou acabar, a gente fazer exercício, desde lá da pentagrama, nome de nota, as figuras rítmicas, os compassos. Acho ótimo, Guilherme. Tá? Espetáculo. A gente fazer isso, fazer essa caminhada de novo para chegar de novo na tonalidade. Tá? Então, assim, por enquanto, não assustem se vocês não estiverem entendendo as coisas pela metade ali. Nós vamos voltar, através dos exercícios, tentar chegar mais perto da compreensão. Ótimo. Acho que isso é fundamental. Senão fica sobrepondo muita informação e a gente retém muito pouco. Né? Acaba retendo pouco. Então, eu estou sentindo que a gente tem essa necessidade de voltar nos exercícios para chegar de novo aonde a gente está. Tá, joia. Mas, de qualquer forma, eu vou acabar tonalidades, né? Tonalidades maiores e menores. A Valéria perguntou muito sobre as tonalidades menores, né? E eu vou explicar as tonalidades menores na próxima aula. Tá bom? Então... Ô, Carlos. Combinado. Obrigada, viu, Guilherme? Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Carlos. Boa noite. Conseguiu colocar seu nome? Consegui. Então tá, ó, eu tô indo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Guilherme. Falou.